Vou liberar aqui a gravação. Vocês abriram o AVA e viram as pré-avaliações que a prof fez das pranchas de vocês? Funciona bem, né? Aquele esqueminha do portal, né? O portal tem umas coisas bem interessantes de eu poder avaliar ali, corrigir. Alguns eu corrigi via prancha, outros eu corrigi ali do lado no campo de anotações. Todo mundo pôde ver, pôde acompanhar as anotações? Sim, prof. Sim. A gente corrigiu e entregou de novo pela mesma entrega. Era para fazer isso ou era para deixar para o final? Não, agora deixa para final, tá? Porque eu tento detalhar o mais, eu escrevo a maior quantidade de informação possível das pré-avaliações e assim, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer até a semana de avaliação, tá? E então eu não faço mais correções, eu só faço essas pré-avaliações. Então agora fica para entrega final, ok? Mas eu tenho certeza que com essas orientações, vocês vão ficar bem encaminhados, ok? Eu tento dar uma orientação de TCC mesmo, é como se fosse uma orientação de TCC, eu foco em cada grupo, explico o máximo que eu posso ali possível, né? Para cada grupo, eu acho que fica bem detalhadinho ali, tá? E vocês são super bons, assim, as pranchas estão de alta qualidade, eu achei muito boas as pranchas, tanto em diagramação, teve muitos até que eu comentei, a questão da qualidade da diagramação, e eu fiquei bem feliz assim com os resultados, alguns precisam ainda estar mais direcionados, mas é questão de direcionar, não tem assim ninguém problemático, entendeu? Ninguém que não entendeu o briefing, eu já passei por isso, tá? Com grupos que pegam um briefing de concept e não entendem, eu preciso retomar em aula e eu não tenho esse problema com vocês, tá? Como eu disse, eu acho que trabalhar com filme, ele é mais abstrato, então ele não fica tão focado, tão assertivo, tão direto como a gente trabalhar com, né? A gente ter a sorte de ter um briefing de empresa trabalhando, que nos fornecem sites de pesquisa que são o que se usa no mercado, e isso é bem legal. Então, isso também nos ajuda bastante a fazer um projeto, mesmo concept, para 2030, mas fazer de uma forma mais focada, mais assertiva, tá? E é bacana que vocês, como é uma turma muito boa, vocês entenderam muito bem. Então, é questão de acertos mesmo, tá? Não tem ninguém problemático que precisa refazer os mood boards, tá? São correções, né? Não tem nenhuma refação, então isso já me deixou bastante aliviada, ok, turma? Então, alguns são detalhes, porque como eu falei para você, quando a gente faz concept, a gente vai num grau de aprofundamento, de percepção, de avaliação, de interpretação das coisas mais profundos, porque a gente está visionando cenários, né? A gente não está idealizando agora, para o agora, a gente está visionando para um período futuro, no nosso caso, são 10 anos. Então, por isso que esse trabalho de visionar, ele é mais difícil, embora vocês tenham as fontes de consulta. Então, ele depende de conexões de informações num grau de aprofundamento maior. Então, e aí, mais uma vez, é o trabalho que o designer faz muito bem feito, aliás, diga-se de passagem. Inclusive, deixa eu só abrir mais uma página aqui, que eu quero até mostrar para vocês uma curiosidade, tá? Eu só vou conectar meu WhatsApp aqui, web. Eu vou, inclusive, fazer uma coisa para vocês, tá, gente? Eu nem perguntei se pode, se não pode, mas eu vou fazer isso para vocês, tá?
Eu vou colocar, inclusive, depois, turminha, na nossa aula, tá? Estou dando uns recados gerais antes de nós começarmos, que a Prof tem conteúdo hoje. Eu preparei um conteúdo fresquinho ontem, eu gosto sempre de preparar um dia antes, quando eu preparo material de aula para vocês, porque daí fica tudo gravadinho já na minha cabeça, e como a Prof tem tanta coisa, e eu percebi que eu estou ficando velha e eu esqueço as coisas muito rápido. Deixa eu pegar aqui, Giovana. Eu vou depois, tá? Por curiosidade, a gente teve as bancas de TCC, semana retrasada, né? Foi tudo online. E vocês, infelizmente, não puderam participar, porque normalmente o terceiro ano participa, né? E não teve, porque o sistema não comporta, ia atrasar, enfim. Mas eu gravei as bancas dos meus orientandos, tá, turma? E eu vou compartilhar com vocês, tá? Daí fica de curiosidade para quem quiser assistir como que é uma banca de fase 3, que é um momento crucial, assim, do TCC. É um momento que eles defendem até o mockup do projeto, tá? Então, dali para frente é o desenvolvimento e detalhamento. Então, quem chega até a fase 3 é porque está o TCC bem redondinho. Então, eu vou compartilhar das minhas duas duplas, que eles estão conceituados desde o começo, né? Porque a Prof é bem chata com o TCC. E eles são excelentes alunos, e eles são as únicas duplas que estão conceituadas desde o começo. E eu vou compartilhar com vocês, daí lá no nosso grupo de soluções, tudo bem? Aí, para vocês darem uma olhadinha, só não comentem assim que a Prof compartilhou lá com vocês, porque vai ser só para vocês que eu vou compartilhar, porque vocês estão no terceiro ano também, tá? E aí a Giovana, que é uma das minhas orientandas, ela me passou uma coisa tão interessante, essa semana, gente. Ela é professora, tá? Primária, no Colégio Bagosa. Vocês estão vendo o WhatsApp comigo? Sim. Sim. Ela teve um curso, tá? Porque eles estão dando aula à distância também para os alunos. Imagina essa coitada dando aula para criança primária, tá? Ela dá aula para aluno de quarta série. Aí ela me falando que ela teve uma reunião, tá? Uma fala de uma designer falando da importância de entender os alunos e o contexto atual da pandemia, tá? E como que o design centrado no usuário pode ser aplicado na educação, gente. Olha aqui, uma das telas que essa designer, tá? Ela foi contratada pelo Colégio Bagosi para trabalhar o design centrado no usuário dentro da educação à distância para os alunos primários, tá? Então, ó, quem são os nossos usuários, qual a necessidade deles, quais as dores deles, nós somos empáticos com nossos alunos, tá? E aí a Giovana ficou chocada, que ela falou, né? Professora, estou chocada de ver o design aplicado na educação, né? Que daí foi onde eu falei para ela, falei, Gi, o design está em tudo, mais do que nunca nós somos a profissão do futuro, tá? Então vejam que nós, isso aqui, por que eu quis mostrar para vocês? Porque provavelmente, pessoal, as empresas que tiverem, né, que tiverem essa visão contemporânea, elas vão perceber que o profissional da área de design é o profissional que tem capacidade para aplicar a expertise, porque a gente tem visão holística das coisas, tá? As nossas expertises metodológicas, né, de entender o todo, porque nós temos a visão holística, e aplicar em qualquer área. Qualquer área, pode ser área de educação. Então, assim, não é só para desenvolver produto, porque, e assim, a educação também é um produto, tá? Então, ela ficou, assim, chocada, né? E eu falei para ela, por que você não falou que você está quase se formando, né, cabeçuda? Você poderia estar fazendo isso para o colégio como um serviço à parte, né? Daí eu peguei no pé dela, porque nós, às vezes, nós não sabemos nos vender, tá? Por isso que vocês têm a disciplina de gestão em design, inclusive, que é bem importante para vocês, marketing, tá? Então, também fica essa dica para vocês, ok?
Então, eu lembrei disso e eu quis compartilhar com vocês, para vocês verem que, assim, tem muito campo para a gente trabalhar e as empresas, em momentos de crise, que percebem a importância do designer, vai mais do que nunca nos buscar para ajudá-los nessa relação, tá? Dentro, com seus funcionários, com os usuários, com os clientes, com os fornecedores, ok? Para trabalhar as nossas metodologias e a nossa visão holística na solução dos problemas, tá? E que eu vou ver isso acontecer cada vez mais, cada vez mais. E assim espero, ok? Outra coisa importante, tá, turma? Deixa o prof abrir aqui de novo. Stop share. Uma aqui de novo. Não, é aqui mesmo. Share, só que muda aqui. Ok. Deixa eu só... Lina, você encosta a sua porta para mim, querida? Obrigada, meu amor. Vocês acessaram hoje o portal, tá? Para entrar no link aqui da disciplina. Vocês, tá aparecendo o portal para vocês, meus amores? Prof. Ó, aqui, tá? Eu abri aqui, então, a aula de hoje, tá? E abri o campo entrega para entrega da persona, tá? Então, do mesmo jeito que vocês fizeram a entrega das moodboards, eu quero que vocês façam a pré-entrega da persona, tá? Eu até acho que eu cometi um errinho aqui, que eu não estipulei a diagramação, tá? Vocês já fizeram. Vocês são um luxo, né, gente? O que eu faço com vocês? Distribuir beijos virtuais. Já entregaram, tá? Que é em PDF ou em PPTX, mas provavelmente vocês fizeram via prancha, né? Uma prancha 3, sei lá que diagramação que vocês fizeram. Depois a prof vai corrigir certinho, tá? Se não me engano, eu deixei aberto para vocês até dia, e daí eu aproveito... Até dia 25. 25? Então tá. Isso. Dia 25 Estou sem meu calendário aqui, crianças. Eu deixei lá na outra sala, essa mania que eu tenho de... 25 é sexta-feira da semana que vem. Tá, não, mas eu vou corrigir antes. Nossa, eu deixei muito tempo, crianças. Eu preciso de antes. Não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu deixei tanto tempo. Eu preciso corrigir antes para vocês. Mas tudo bem. Fica até lá. Eu sei que vocês vão entregar antes, porque eu já quero corrigir esse fim de semana, tá bom? Eu tenho aproveitado os fins de semana para fazer as correções só de vocês. E dedicar só às coisas de vocês, tá? Normalmente, sábado à tarde é quando eu sento e faço as correções das personas, beleza? Outra coisa que eu quero compartilhar aqui também, que é importante. Peraí que tá abrindo, meu computador, coitadinho, tá? Meu share. Aqui, tá? Nosso cronograma, beleza? Então, nós estamos aqui, ó, persona, descrição do público, tá? Opa, tá aqui, ó. Beleza? Então, hoje eu marquei a entrega da persona. Aí, eu gostaria que vocês fizessem a prancha de estilo.
Só que a prancha de estilo, obviamente, depende da minha correção da persona. Eu vou fazer a correção da persona já esse fim de semana. Se eu conseguir já na sexta-feira, que eu não dou aula, começar as correções o quanto antes, eu já vou postando a devolutiva para vocês lá no portal, lá no AVA, no mesmo esqueminha, e vou avisando lá no grupo para vocês, tá? Estando ok ou com as orientações, vocês montam a prancha de estilo. A prancha de estilo eu não vou me preocupar tanto, porque prancha de estilo vocês já estão acostumados a fazer. Metodologias que vocês já estão acostumadas a fazer, que vocês já fizeram, e que não muda em concept, eu não vou me preocupar. Neste caso, a prancha de estilo para concept da persona é a mesma coisa que vocês trabalharam em outros projetos, tá? Vocês vão relacionar com imagens que identificam aquela persona, tá? Trazendo de novo um compilado ali do valor, do hábitos de vida. Em todo caso, eu vou colocar ali em aula para vocês e passo no WhatsApp, tá? Uma orientação, tá? Do que conter nessa prancha de estilo. Já vou até marcar aqui conteúdo prancha de estilo, porque como é muita informação do concept, mesmo que vocês já estão craques em fazer prancha de estilo, eu vou dar ali uma orientação para vocês para manter o padrão dos moodboards de concept, tá? Então, essas daqui vocês têm que fazer na sequência, tá? Eu vou ali sempre lembrando vocês. Só uma pergunta. As imagens que a gente usa, né, nesse de estilo, se elas se conversarem com os moodboards que a gente fez, pode ser as mesmas, algumas poucas imagens iguais? Podem se repetir, tá? Algumas imagens podem se repetir. Podem ser parecidas, podem usar algumas imagens semelhantes, não tem importância, tá, Jana? Porque, na realidade, a prancha de estilo ela é um compilado das outras pranchas, tá? Ela tem que conversar com as moodboards, porque as moodboards, elas serviram de base para vocês construírem a persona, tá? Porque a persona, ela reflete as moodboards. Então, a prancha de estilo, ela é um apanhado, na realidade, ela é uma compilação das moodboards, tá? A única coisa que eu vou pedir para vocês focarem um pouquinho mais de novo em produtos, tá? Eu vou orientar isso para vocês e vou colocar em aula e vou avisar vocês no WhatsApp onde eu coloquei essas informações para que vocês se orientem por elas, para ficar mais fácil, tá? Eu já anotei aqui na minha agendinha, para não ficar tão solto, tá? Vocês terem tudo isso bem orientadinho, por mais que vocês estejam acostumados. E, por favor, mantenham a mesma diagramação que vocês já definiram para as moodboards, tá? Aquelas equipes que já estão com aquela diagramação super bonita, já definida, repliquem agora para todas as moodboards. Vocês já criaram a identidade visual de vocês só repliquem, por favor, tá? Muito bem. Então, ó, nós estamos aqui, tá? Escolha a função primária ou qual o problema, é a mesma coisa, que eu também chamo de verbo problema, tá? E aí sim nós vamos partir para a última ferramenta de entrega, que é o diagrama de afinidades. Vocês já fizeram o diagrama de afinidades, né, turma? Eu acho que sim, mas se me perguntar exatamente o que é agora, eu não vou lembrar. Quem, onde, É. Quem, onde, quando, por quê, para quê, lembram? Ah, sim. Que a gente faz para brainstorm lá no comecinho, com certeza vocês já fizeram. Seria no estilo de 5W2H, né, prof? Isso, Mais ou menos. 5W2H, exatamente. Entendi.
Exatamente. Né? Que nós chamamos de diagrama de afinidades, tá? Aqui, a prof, ela deu eu digo que é o diagrama de afinidades da prof. Érica, tá? Eu trabalho ele de uma forma um pouquinho diferente, é por isso que eu preparei o material para vocês, tá? Aqui é que entra o segredinho de como eu trabalho o concept, tá? De uma forma um pouco diferente, que é nunca focar no produto. Tá? Isso que foi a técnica que eu aprendi com o pessoal da IDEO quando eu fiz o curso com eles em São Paulo pela Electrolux. Que é, quando a gente trabalha com concept, a gente nunca focar no desenvolvimento do produto. A gente focar numa demanda, numa necessidade. E que existe essa adaptação através da função primária, que eu fui casando com as minhas metodologias de ergonomia, e surgiu essa metodologia que eu trabalho para concept, que a Tiene pega tanto no meu pé que ela gostaria que eu transformasse isso numa tese de doutorado, mas como eu falei para ela, eu tenho amor à minha vida própria e eu não encaro um doutorado, certo? Então, vamos lá, que a prof preparou um material para vocês sobre isso. Está aparecendo aí para vocês o PDF? Aham. Então tá, pessoal, vamos entender então que etapa que é essa lá do nosso cronograma, que é a definição de função primária ou verbo problema, para daí depois partir para a construção do diagrama de afinidades, ok? Quem fez ergonomia comigo, lembra que nós trabalhamos muito essa questão da função primária, tá? Que é a razão de existir do produto. E quanto mais amplo a gente pensar a função primária de um produto, maiores são as possibilidades da gente ter uma inovação no produto, tá? Lembrem-se sempre da analogia que a prof faz com isso, eu vou ter que repetir, tá? Perdão, quem fez ergonomia com a prof, eu vou ter que ser repetitivo, mas nós temos os nossos colegas que não fizeram, então é importante. Lembrem-se sempre da analogia que a prof fazia na disciplina de ergonomia da questão dos smartphones. Eles só surgiram, claro, que com muita tecnologia, tá? Em que o designer pôde aplicar novas demandas, mas enquanto ele fosse visto como função primária, o verbo telefonar, ele jamais evoluiria para um smartphone. A partir do momento que esse aparelho ele foi visto como função primária, o verbo comunicar, aí sim ele se tornou um smartphone. Porque se a função primária dele passa de telefonar para comunicar, eu amplio o leque de possibilidades de uso desse produto para algo muito mais gigantesco. Porque telefonar é apenas uma das funções que esse produto pode exercer. E telefonar é uma forma de comunicar, tá? Mas fazer download, usar aplicativos, escrever, tecer, editar imagens, aplicativos como Instagram, Twitter, Facebook, tudo é forma de comunicação, tá? Aplicativos de música é uma forma de se comunicar. Então, a partir do momento que alguém percebeu que um aparelho de telefonia móvel era um comunicador, tá? E foi buscar tecnologia para transformá-lo em um comunicador, surgiu os smartphones. Claro que daí, né, a Apple, ao trazer o touchscreen,
ela mudou a forma de uso do aparelho, ela quebrou um ciclo, né, e falou, olha, a partir de hoje nós vamos ter uma forma completamente diferente de se relacionar com esse comunicador móvel. A gente vai criar uma nova era de comunicação. Mas o smartphone só surgiu porque alguém falou, isso aqui não é um aparelho de telefonar, isso aqui é um aparelho móvel de comunicar. Tá? Então, esse olhar do designer para definir a função primária ou verbo problema do produto é crucial para a inovação dos produtos. Tá? Inclusive porque a gente pode criar demandas que o usuário nem sabe que existem, tá? A gente pode perceber necessidades que o usuário sabe que tem, mas ele não sabe expressar. Eu sempre falo para vocês, muitas vezes eu monto briefing, tá? Às vezes eu tenho clientes que me passam briefing e eu falo para ele, olha, você vai me desculpar, mas eu gostaria de fazer uma reunião para reconstruir o seu briefing. Eles não entendem a princípio, mas quando eu faço a primeira reunião para reconstruir o briefing, aí ele me diz, eu não sabia o que eu queria. Porque às vezes o usuário, ele não entende direito o que ele quer, seja o usuário cliente ou o usuário direto, indireto do produto. Tá? E a gente cria demandas que acabam virando necessidades para o cliente. Tá? Muitos de vocês não pegaram isso. Tá? Eu e a Val pegamos isso. Nós não somos da geração dos smartphones. Nós não tínhamos celulares. Nós vivíamos normalmente. Hoje ele nos criou necessidades que eu não consigo me imaginar sem. E eu, às vezes, me pego tecendo no WhatsApp, eu paro e penso, por que eu não ligo para a pessoa? Por que eu estou escrevendo? Não seria mais fácil eu ligar? E eu não consigo mais ligar. Eu me pego tecendo, escrevendo, né? E eu fico pensando, por que há tempos atrás eu telefonava? Eu não tinha não me imaginava escrevendo, né? Era algo tão impensado. E por que hoje eu escrevo se eu tenho a possibilidade de ligar? Que necessidade foi essa que esse aparelho me criou? Né? Que hábito foi esse que hoje eu prefiro teclar ao invés de simplesmente apertar um botãozinho e falar com a pessoa? É tão louco isso, gente. Parece bobagem isso que a professora está falando, mas isso faz parte do nosso trabalho. É isso que eu digo. Eu vou nesse grau eu respiro design 24 horas em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, até porque eu sou professora de ergonomia também. Então, essas relações são muito importantes, tá? E pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, isso que eu estou pensando, eu vou usar para alguma coisa. Tudo que vocês pensam na relação usuário-produto, uma hora vocês vão usar. Tanto é que já caiu para mim para fazer avaliação de aplicativo, que foi o caso do Garupa, que é aquela empresa de aplicativo de mobilidade urbana do Rio Grande do Sul. E era um cliente que eu nunca tinha trabalhado com UX, e foram essas conexões que acabaram vindo na minha cabeça. Falei, o que faz com que eu fique escrevendo ao invés de falar? Então, foram hábitos que os smartphones foram criando na gente, graças ao touchscreen, que a gente não tinha antes. Talvez para vocês que já são de uma geração mais conectada, já estão mais preparados para esses nômades digitais, tudo bem. Eu não era assim. Né? Então, a função primária, definir a função primária de um produto pode ser o sucesso e inovação de uma empresa, ok? Foi isso que eu aprendi nesse curso da IDEO quando eu fiz, tá, pessoal? O que eu fiz foi adequar essa ferramenta, claro que para a nossa realidade, para a realidade acadêmica, e fui fazendo isso junto com os pensamentos que eu tenho dentro da ergonomia, do ergodesign também. Muito bem.
Oi. Só antes de você começar, você estava falando sobre a questão da gente não conseguir mais largar o celular, né? De nunca ligar, usar a função primária Aham. dele, digamos assim. Saiu um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Ah, já assisti. Eu tô Já? falando, é só... Ah, sim, mas pode falar, Samila. É Esquece. muito bom. Quem não assistiu tem que assistir. Eu confesso que eu ainda não assisti, mas ontem eu estava passando e eu vi, né? É porque eu não Que durmo, aí, né? Então eu sou a, sonâmbula, eu não durmo, eu sou vampira, então eu já assisti. aí ele fala sobre essa questão, né? De você estar sempre com o celular na mão e nunca. E parece que falta alguma coisa quando você não tá com o seu celular. Uhum, Aí você falando disso, eu lembrei desse uhum. documentário. É muito bom, viu? Assistam. Assistam. Fala muito, inclusive fala muito do perfil do público que vocês estão almejando para 2030. Vale a pena assistir. É muito bom esse documentário. E eu chego ao ponto, Samila, que eu fico assistindo documentário com o caderninho do lado anotando. Meu marido passa assim, meu marido fala assim, isso é caso de internamento, hein? Porque agora você assiste documentário e você fica anotando as coisas. Antes a Netflix era diversão, agora ele falou, isso já é caso para internamento. Se passar a pandemia e isso continuar, eu vou mandar te internar. Ele fala. É, Então, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, o que significa essa definição da função primária verbo-problema. É foco em possíveis, eu posso ler porque foi eu que escrevi, tá, pessoal? Foco em possíveis necessidades, demandas e não em um produto específico, tá? Qual a vantagem? Maior possibilidade de visionar produtos conceituais através dos cenários traçados em briefing. Ano de inserção do projeto, persona construída, cenários pensados através de moodboards, tá? Vejam que eu fiz questão de usar o verbo, que é o verbo, né, de vocês na disciplina. Eu gosto muito do livro da Pasmino, tá? Ele é um livro bem bacana. Eu gosto muito do livro dela, porque ela tem um design thinking bem bacana, o livro dela, né? A forma como ela monta. Gosto muito desse livro, então trabalho muito, muito esse livro junto com o Baxter, assim, de metodologia clássica. Gosto muito desses dois. Embora a Pasmino ela seja um apanhado de várias metodologias, eu gosto muito. Ela faz esse diagrama aqui, tá? Esse visual aqui, que é muito legal para a gente entender uma análise funcional de função primária, secundária, terciária, de uma linha de metrô, tá? E eu gosto muito disso daqui, para sempre lembrar a gente, tá? A gente também trabalhou isso em ergonomia, então, para quem fez ergonomia, isso vai ficar mais fácil. Então, eu trouxe isso aqui para esse material, para a turminha que ainda vai fazer ergonomia com a prof no próximo semestre, ok? Turma, quem já fez, fala aí, é bem legal, né? Ergonomia, vamos dar uma força aí para a prof. É bem legal, bem importante. É bem legal. Usa a propaganda aí. Ô, prof, deixa eu aproveitar que você deu uma pausa. Esse material ainda não está lá no portal, né? Não, amor, é porque tem os verbos que eu quero apresentar. Daí Então por tá, isso que eu não beleza. Não, coloquei. tranquilo. Já está o Tá, PDF beleza. pronto. Assim que terminar a aula, a Tá. Não, prof é porque eu posta. gosto de fazer anotações e tal. Não, tranquilo. Não, foi proposital que eu não coloquei. Tá Porque aqui bom, tem os obrigada. verbos que vocês vão escolher, e daí se eu colocasse antes, vocês iam querer começar a escolher sem saber o que era para fazer, entendeu? Tá bom. Mas assim que terminar o PDF já vai para lá. Vai para lá e vai para o WhatsApp. Eu sempre coloco nos dois juntos para facilitar a vida de vocês, tá? Então, aqui, ó, tá? Função primária, transportar pessoas, obviamente, o metrô, tá? Funções secundárias que esse produto faz ao transportar pessoas. Ele tem que
né? O metrô, ele tem que possibilitar entrar no transporte, acomodar pessoas sentadas, acomodar pessoas em pé, percorrer a cidade, trocar de localização, indicar localização, sair do transporte, ok? Para que isso ocorra, tá? Aí sim, tá? Eu preciso de soluções técnicas, tá? Aí eu começo a pensar em soluções de design. Beleza? Aí aqui eu começo a pensar em geração de alternativas, mas isso agora aqui não é importante para a gente. O que me interessa é isso daqui. É como se eu tivesse, tá? A função primária aqui de um smartphone, comunicar, tá? Para eu comunicar com um smartphone, eu preciso permitir que ele tenha a possibilidade de falar, de teclar, de fazer download, de jogar, de... que mais, pessoal? Ajudem aí, vocês que são os super usuários de smartphones. Pesquisar sobre as coisas também. Pesquisar. Deixa eu ver. Sim, pesquisar tá em se informar, né? Uhum. Dá até para abrir terciário, tá? Quando a gente fala fazer download, a gente pode dizer de aplicativos de música, aplicativos de mensagens, aplicativos de comunicação por escrita, aplicativos de edição de imagens, aplicativos de banco de imagens, aplicativos de fotografia. Dá para abrir, porque a função, você pode abrir função primária. Em design a gente trabalha, tá? Até a função terciária. Então, tem a primária, secundária e terciária. Depende muito da complexidade do produto, ok? A função primária e a secundária são sempre obrigatórias, tá? A terciária, dependendo da complexidade do produto, a gente chega até a terciária, certo? Para depois a gente começar. Beleza, então, o que eu preciso pensar em soluções de design para isso, tá? Bom, se eu estou trabalhando com pessoas sentadas, eu preciso desenhar soluções de assentos, bancos, encostos. Como é que eu vou fazer para sentar essas pessoas? Eu vou desenhar isso, tá? Se ele precisa percorrer as cidades, ele precisa chegar e partir das estações, ele precisa mudar de estação. Pô, como é que eu vou fazer isso? Vou desenhar rampas? Eu vou fazer, como é que eu vou fazer essa porta abrir e fechar? Vou anotando tudo isso. Eu vou ter que criar sistema de sinalização, de aviso, vou puxando as flechas, vou fazer aviso visual, sonoro, eu vou fazer um mapa, vou anotando tudo isso, porque daí eu já crio o meu caminho para geração de alternativas. Então, eu vou abrindo uma possibilidade, vou criando o meu mapa mental do que eu vou ter que desenvolver de soluções, tá? Por isso que vocês sempre vão me ouvir, olha, agora é a hora de gerar alternativas. Vocês nunca vão me dizer, falando em nenhuma aula minha, tá na hora de desenhar. Desenhar é rabiscar, é gerar alternativas, tá? Em que a gente pode usar o desenho como uma técnica de representação, ok? O desenho acaba sendo a nossa técnica de representação, mas o que a gente faz é gerar alternativas, gerar soluções, é isso que eu digo, tá? Quando um cliente, alguém fala para mim, você desenha isso para mim? Eu falei, não, eu não desenho nada, tá? Eu sou bem nojenta, sabe, gente, no trato com os meus clientes. Sou bem antipática. Eu viro para eles e falo, não, amor, eu não desenho nada, eu gero soluções. Se eu vou fazer isso desenhando, posso fazer isso desenhando, posso fazer isso através de um fluxograma, de um texto, aí eu vou ver o que é melhor para o seu briefing, tá? Eu não sou desenhista, eu sou designer. Então, eu gero soluções. Se vai ser desenhando, aí nós vamos ver, ok? Então, é isso que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça.
desenho para nós é uma ferramenta de expressar soluções, ok? Por isso que também quando o aluno me diz, ai, professora, eu sou péssima em desenho, eu falei, putz, nossa, se isso fosse problema, eu não seria designer, porque eu também não sou uma grande desenhista. Então, lido bem com isso, não preciso fazer terapia por causa disso, o que me importa é usar toda a metodologia, né, que vocês aprendem, fazer essas conexões para gerar soluções. Eis aqui então, turminha, os verbos, as opções de verbo, problema. Prof, desculpa te cortar, voltando Claro, ali querida. no slide anterior. O transportar pessoas, então, só para confirmar aqui, porque eu estou anotando, o verbo não, a função primária seria transportar pessoas, aqui no azul seria a função secundária, secundária. Isso? É que assim... E daí que você falou que dependendo do caso pode até ter terciária. E tal. O que acontece, e daí tá? essas aqui nessa terceira coluna seriam as soluções, né, apresentadas. Isso. Seria já como pensar, tá? Aqui, ó, solução, assentos e bancos já é solução. O que está em rosinha aqui são funções terciárias, tá? Ah, tá, ok. O que acontece, tá? Veja, ela trabalha aqui, obrigada, Val, foi até bom você ter voltado. Ela trabalha com uma nomenclatura diferente do que eu uso, tá? Por isso que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu vi que você estava chamando de terciária e ali ela coloca como secundária, enfim, eu achei melhor confirmar. Aí que tá. Isso é uma coisa minha, tá? Porque eu aprendi assim na IDEO e os livros de ergonomia trabalham também com essas expressões, função primária, secundária, terciária. Então, existem essas duas possibilidades, tá? O Baxter também trabalha com função primária, secundária, terciária. Ok? A Pasmino criou essa nomenclatura. Eu não gosto. Para mim não existe função básica. O que é uma função básica? Para mim isso daqui eu não. Quem sou eu para? O básico para mim também seria a principal. Entendeu? Assim, quem sou eu para questionar essa mulher que já editou livro? Sim. Eu nunca editei um livro, entendeu? Não, mas eu entendi. Eu sou só uma designer chão de fábrica. Mas assim, eu olho e falo, o que é função básica? Para mim, né? Então, função principal faz sentido. Então, para mim, função principal é a mesma coisa que função primária. Ok. Então, dá para você entender, são sinônimos. Agora, essa função básica, para mim, não faz sentido. Entendeu? Porém, a forma como esta autora usa a nomenclatura, Val. Tá? Está não, aí. Tranquilo, era só para esclarecer. Eu acho que a sua linha de pensamento faz mais sentido para mim também. E o Baxter também usa isso. Eu sou mais o Baxter, que ele está há alguns anos a mais aí com a metodologia dele. Então, assim, é só para vocês entenderem que, assim, não estou errada, porque tem outro autor que me dá essa base teórica de referência, tá? E que, para mim, faz muito mais sentido. Primária ou principal, secundária, terciária. Beleza. Tá bom, então, é só por isso, tá, pessoal? E aqui já é a solução, por isso que está em cinza, tá? E aqui são terciárias. Ok. Para ela seria secundária. Sim. Turminha, essas são as opções de função primária, o verbo problema para o projeto de vocês, tá? Quebrei a cabeça para escolher os verbos, porque eu ficava toda hora lendo o briefing, tá? Eu até falei com a Val e com o Dani. A Val falou assim, Érica, não quero saber os verbos, quero surpresa, eu confio em você, eu sei como é que é a metodologia que você trabalha, que quando eu fiz esse curso na
na IDEO, a Val ainda não tinha entrado na Electrolux, então ela não pegou essa fase desse curso. Então ela falou assim, eu não vou me intrometer, o Dani também não quis. Ele falou, Érica, eu sei como é que é a metodologia que você trabalha, porque eu passei essa metodologia o ano passado para o pessoal do terceiro ano lá da Ecoville, que eles também fizeram uma parceria ali, cápsula, com o pessoal da Ecoville. Eu passei toda essa metodologia para a Tiene, aí o Daniel falou, achei muito interessante, então eu prefiro deixar você escolher para ver até como é que fica com relação ao briefing. Então, assim, pensei muito, tá? E eu acho que esses são os verbos ideais para se trabalhar com relação ao briefing que a Arbo e a Mideia passou para vocês, tá? São eles: preparar, armazenar, adaptar, acondicionar, comunicar, transportar, organizar, prevenir ou higienizar. Lembrando que o briefing contempla um eletrodoméstico. Em cima dessas opções, vocês vão escolher um verbo problema ou função primária a ser trabalhado. Cada grupo vai escolher um verbo problema ou função primária a ser trabalhado, tá? Nessa etapa, turminha, o que eu faço, tá? Tem grupos que falam para mim, prof, a gente está em dúvida, tá? Ainda em focar em um verbo problema só. Minha sugestão, fazer o diagrama de afinidades, se tiver em dúvida, o meu grupo está em dúvida entre duas funções. Fazer o diagrama dos 2 ou de 3 e ver qual que dá mais possibilidades de aplicação dentro do briefing passado, ok? Para depois poder escolher com qual verbo trabalhar. Já aconteceu, turma, de grupos escolherem um verbo, ir desenvolvendo e no meio da geração voltar e falar, putz, esse verbo não tá legal. E retomar, no meio da geração de alternativas, outro verbo. Pode ser que aconteça também, porque daí vai olhando as moodboard, vai olhando a persona e vai vendo, olha, não está casando essa função primária com essas moodboards, com essa persona, vamos voltar, vamos pegar outra função primária. Normal se isso acontecer também lá na etapa de geração de alternativas. Claro, fica mais corrido o projeto, mas é aquilo, tá? Dentro do design, é normal nós irmos e voltarmos durante as etapas de desenvolvimento, certo? Como que vocês farão para entender qual é o verbo ou função primária que melhor se adapta ao projeto de vocês, tá? Fazendo, então, o diagrama de afinidades. A Samila bem lembrou que o diagrama de afinidades clássicos é o 5W2H. Aqui, a prof faz uma adaptação de como que a gente usa no concept, tá? A gente parte de um diagrama bem padrãozinho, tá? Usando o onde, o como, o quando e o para quê, tá? E eu deixo como opcional, aí cada grupo escolhe se quiser trabalhar colocando o que e por quê, certo? Eu deixo como opcional que existe muita confusão entre o para quê e o porquê, tá? Se confunde bastante. E o que também eu deixo como opcional. Para a gente, o que mais importa agora,
tá? Para criar todo o cenário da função primária, é realmente o onde, o como, o quando e para quê, certo? Mesmo assim, quem quiser ir mais a fundo na função primária e colocar, eu quero colocar o que também, pode colocar. Eu quero colocar só o porquê junto, pode colocar. Quero colocar os dois, pode colocar também, tá? Qual a importância do diagrama de afinidades nesse momento? Tá? Porque é ele que vai dar funções secundárias e criar caminhos para auxiliar a geração de alternativas. Ok, pessoal? É ele que vai fazer isso daqui. Ele vai criar esses caminhos aqui de funções secundárias e terciárias e que vai, quando a gente conectar o onde, o para quê, o quando e o como, vocês conseguem criar vários cenários de geração de alternativas, tá? A prof montou um exemplo aqui aleatório para vocês, ok? Coloquei com o verbo vestir. Peguei um verbo qualquer aqui. E preenchi com informações do verbo vestir, tá? Claro que aqui não tem persona, aqui não tem nada. Eu só fiz em função do verbo para vocês entenderem. Por exemplo, é o vestir dentro de casa, tá? Só isso. Não é o vestir fora de casa. Pensem que é o vestir, função primária, vestir dentro de casa, tá? Já que o produto que vocês estão trabalhando é para o ambiente residencial. Então, como vestir? Sozinho, com ajuda, sem espelho, com ajuda de aplicativo. Entendam que quanto mais opções de preenchimento, tá? Mais possibilidades de cenários vocês vão traçar para a geração de alternativas. Claro que isso tudo depende do briefing. Então, quanto mais vocês detalharam as moodboards e o persona, tá? Mais informações vocês vão conseguir trazer aqui para o diagrama de afinidades, tá? Não adianta também ser muito inventivo, ficar inventando coisas que fogem ao briefing, ao detalhamento da persona e as moodboards, tá? Onde? Banheiro, quarto, sala. Para quê? Para proteger, para resguardar, para divertir, para comunicar. Quando? Tá? Que aqui é referente ao momento, né, do vestir. Aqui é referente à necessidade. Para sair, para ficar em casa, para dormir, para trabalhar. Tá? Coloquei os opcionais também, tá? O que são os objetos, tá? Blusa, calça, conjunto, sapatos, acessórios. Tá? Aqui ia ser uma lista gigantesca. Aqui que é importante para diferenciar, tá? Então, veja, vestir para quê? Para proteger, resguardar, divertir, comunicar. Por quê? Diferenciar, mostrar estilo, agregar identidade, pertencer a uma tribo. Eu fiz, inclusive, montei aqui um esqueminha para sempre entender a diferença do para quê e do porquê, tá? O para quê, ele é muito mais a relação da função prática e estética, tá? Desse verbo problema. E o porquê é muito mais a relação simbólico-estética. É muito mais o que aquela necessidade ou aquela função primária, tá? Revela ou relaciona
da questão simbólica, da questão estética. E o para quê é a necessidade física, também um pouco da estética, mas muito mais a questão física, a necessidade de uso do produto. E o porquê está mais ligado ao valor agregado, à questão simbólica, ao que precisa ser expressado, tá? Por isso que eu fiz esse exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com o para quê e o porquê. Me ajuda bastante na fase de geração de alternativas. Mas fica a critério de cada um. No caso de vocês, o que também pode ajudar bastante, tá? Dependendo aí do verbo que vocês escolherem. Por isso que eu deixei como opcional. Agora, os que realmente são obrigatórios e que não podem faltar em nenhum dos verbos é o onde, obviamente, quando, para quê, que é a necessidade, né? Que envolve necessidade prática e estética, porque o simbólico pode ser trabalhado depois, e o como, né, pessoal? E o como, porque envolve ali toda a parte de usabilidade que é tão cobrado ali no briefing, certo? Por isso que esses 4 são obrigatórios, porque eles envolvem tudo que é pedido no briefing e atende qualquer um dos verbos que vocês escolherem. O porquê e o que, eles já vão num nível um pouquinho mais aprofundado, tá? Nessa relação da função primária, que eu deixei como opcional. E que, dependendo do verbo, vocês podem trabalhar um ou outro. Aí vai depender muito da percepção de vocês e que a prof, conforme vocês, né, vocês montarem, a prof vai orientando vocês. Entendido até aqui, turminha? Sim, prof. Uhum. Restante da turma. Entendido, prof. Entendi. Qual a minha sugestão, tá? É muito difícil. Ups. Eu odeio esse... Alguém pode ler o chat para mim? Eu odeio porque não abre o chat quando eu estou com tela compartilhada. O Carlos disse que entendeu perfeitamente. Ai, obrigada. Obrigada, Samela. Ok, Carlos, tá? Muito importante vocês tirarem a dúvida, todas as dúvidas. A prof fala muita coisa. Não fiquem, por favor, com nenhuma dúvida em aula, tá? É muito difícil, pessoal, vocês escolherem, tá? Parece que é muito fácil vocês abrirem agora aqui a tela e falarem: eletrodoméstico, eu vou escolher acondicionar. Acondicionar tem tudo a ver com né, preservar alimentos, é eletrodoméstico, tem tudo a ver com briefing, é isso daqui. Talvez sim, talvez não, tá? Porque isso provavelmente já leve vocês, pelo repertório viciado que vocês têm, a fazer mais um refrigerador com cara de 2030. Quem diz que vai precisar de refrigerador em 2030? Tá? A gente não sabe na configuração que está. O que eu quero é tirar vocês da zona de conforto, é repensar. Pensem nisso enquanto função. De novo, tá? Se nós não pensássemos que um aparelho de telefone fosse um comunicador, ele jamais viraria um smartphone. Isso aqui não tem nada a ver, smartphone não tem nada a ver com telefone, gente. Nada. Tanto é que eu faço tudo, menos telefonar. Eu brinco até, eu estou teclando tanto que um dia vão criar um telefone para eu falar com as pessoas. Certo? Então, assim, cuidado para não cair nesse erro comum que muitos caem, tá? Vejam que num portfólio que a Valquíria e o Dani apresentaram, muitos produtos ali que surgiram em função
deles pensarem exatamente dessa forma, só não está materializado em forma de metodologia, que essa é a minha obrigação de professora, transformar em metodologia, tá? Quando a gente fala em preparar, tá? Não significa que eu vou só preparar alimentos. Eu posso preparar a casa, tá? Eu posso preparar a agenda dessas pessoas, eu posso preparar a rotina de alimentação, tá? O eletrodoméstico, ele não é só um fazedor de coisas, tá? Ele é um ajudante das pessoas. A Electrolux já vem aplicando isso há bastante tempo. Quando eu falo em armazenar, eu não estou dizendo que ele é um armazenador de comida, de embalagens, mas ele pode armazenar a rotina das pessoas, armazenar informações de como essa pessoa está se alimentando, também armazenar o alimento e fornecer coisas importantes que essa pessoa precisa, tá? O verbo higienizar e prevenir precisavam estar aí, né? Essa pandemia, o mundo não vai ser nunca mais a mesma coisa depois dessa pandemia. Mais do que nunca, a saúde vai ser algo que os eletrodomésticos terão que cuidar da saúde das pessoas, né? E terão que fazer isso levando em conta a sustentabilidade no uso dos recursos e no uso consciente dos materiais em que são fabricados. Essas correlações vão ter que existir, certo? Eu vou disponibilizar de novo para vocês no WhatsApp, principalmente para a turma que não teve ergonomia. Turma de ergonomia vai lembrar aqueles 2 vídeos da LG e da Electrolux que nós vimos o ano passado, da casa interligada da LG e da cozinha da Electrolux, e que vale para vocês também, tá, pessoal? E da cozinha Concept da Electrolux, que faz todo o reuso de energia e a higienização dos produtos, lembram? Que é tudo interligado, e da LG, que é muito importante para vocês verem, tá? Era aquela casa desde a entrada, desde a porta, já começava, desde a né? entrada, desde a entrada. Acho que você mostrou aquilo lá sobre a internet das coisas, até foi nessa Exatamente, porque nós estávamos estudando sobre design de interface. Uhum, eu lembro. Perfeito. Tá? E da Electrolux, que era essa questão já do acondicionar, do preparar, do higienizar, da questão da higienização, porque a Electrolux já vinha nessa pegada do healthcare, do cuidar da saúde das pessoas. Tá? O meu aluno, o Augusto, que está na Electrolux, falou, né, que os refrigeradores agora eles têm autocontrole de consumo de energia, então eles se adaptam através da inteligência artificial e por um aplicativo que você controla no celular, então ele vai monitorando sozinho, ele falou, olha, e ele vai se adaptando conforme o clima e a quantidade de alimentos no teu refrigerador, ele vai aumentando e diminuindo o consumo de energia. Entendeu? Ele vai se adaptando. Aquela cozinha da Electrolux, ela tinha uns módulos que você poderia plantar seus alimentos, né? E eles eram gavetas com refrigeração individual, né? Então, uma refrigerava mais, outra refrigerava menos, exatamente para economia de recursos, de energia. Eu vou passar esses 2 vídeos de novo para vocês, vou marcar aqui.
Eu acho que agora é um momento interessante para vocês verem, até para ajudá-los na escolha. Vídeos Cozinha LG. Que infelizmente, depois daqueles vídeos que foram do ano passado, não teve mais feira de tecnologia. Normalmente essas duas feiras acontecem no Salone di Mobili de Milano e em Frankfurt, e não teve esse ano, tá? Então aqueles dois são fresquinhos do ano passado. LG Electrolux. Foi exatamente quando a gente trabalhou, tá? Então, assim, não vão pelo mais óbvio. O que vocês podem fazer entre vocês no grupo é cada um de vocês, ou em grupo, discutir, fazer uma videoconferência entre vocês, escolherem, claro, aquelas funções primárias ou verbo-problema que vocês entendem que se adequam, que vocês têm mais empatia em trabalhar, que vocês entendem que se adequam melhor aos moodboards de vocês, é a persona de vocês. Por isso que a prof quer correr com essas correções também. E fazer mais de um diagrama, tá? Para ver qual que dá mais repertório para vocês. E só depois, então, definir. Façam mais de um diagrama. Eu sei que aqui a prof fez um exemplo bem distante dos verbos, mas ajuda, tá? Para orientá-los. E façam mais de um, certo? E façam mais de um verbo, ok, turma? Isso é bem importante, isso vai ajudá-los bastante. Infelizmente, eu procurei nos meus materiais e não tinha, e até pedi para minhas duas duplinhas, e não tinha os diagramas de afinidades das minhas duas duplas de projeto, que eu tenho todos os materiais, porque isso era feito à mão em sala, e eles não guardaram. Eles não guardaram a definição do verbo, infelizmente, infelizmente. Essa era uma etapa que eles faziam a entrega à mão, eu devolvia e eles não digitalizaram. Então, eu não fiquei com nenhum diagrama de afinidades desse concept dessa turma que fez do filme lá do Passing, por incrível que pareça. Eu fui pedir para as duas duplas e, professora, a gente não tem, porque lembra que a gente fez em sala, e aí a gente pregou na parede e depois ninguém digitalizou e esse material se perdeu. Que pecado! Porque eu queria para mostrar para vocês. Não sei quais eram os verbos, mas provavelmente alguns bateram, porque eram eletrodomésticos também, mas eletrodomésticos e eletroeletrônicos eu liberei para eles. Mas não tenho, pessoal, mas tudo bem. Por isso, eu já montei o exemplo ali para vocês, tá? Estou esquecendo alguma coisa? Não estou esquecendo nada. Dúvidas, turminha? Agora Não, prof. Certo. Prof, na questão que a gente vai fazer agora o diagrama de afinidades, né? E aí, a gente escolhendo o verbo, já dá para fazer as pranchas de estilo? Ou ainda não? A prancha de estilo, sim, vocês podem fazer. A prancha de estilo independe do verbo, tá? Ela é baseada na persona e nas moodboards, não tem nada a ver com o verbo. Isso é bem importante. Tá? Então, é para entregar o diagrama e as pranchas na semana que vem. A prof quer... eu quero abrir o nosso cronograma de volta. Aqui, ó. Tá? Semana que vem, tá? O que nós vamos fazer? Dia 22. Tá? Eu gostaria que vocês tivessem o diagrama de afinidades encaminhado. E eu gostaria aqui de abrir, compartilhar o diagrama de cada um de vocês. Uhum. Tá? De cada grupo.
compartilhar aqui em vídeos. Tá aqui no vídeo, cada grupo abre o seu para a gente trabalhar. Se fez mais de um, não tem problema. Então, já deixem esse... eu vou colocar tudo isso em aula, tá? Nas aulas lá, no AVA. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar esse dia aqui, porque hoje é o dia que eu passei a atividade para vocês. Uhum. Esse dia é o dia que nós vamos trabalhar aqui em aula, tá? Então, esse dia eu gostaria que vocês estivessem com isso aberto, seja em PowerPoint, em PDF, em Word, tá? Mas tivessem isso digital, turma, para que cada grupo abra o seu e a gente possa discutir, fazer um apanhado geral das dúvidas ou fazer como se fosse orientação por grupo mesmo, tá? Para que no dia 29, porque aqui já é semana de avaliação, tá? Vocês possam fazer as entregas. Aqui, também, eu quero que vocês estejam com todas as pranchas prontas para que cada grupo rapidamente possa fazer a apresentação das suas pranchas, tá? Eu estou tentando marcar para o dia 6 a participação da Val e do Daniel para vocês apresentarem. Tudo bem? Fazerem uma apresentação. Esse dia vai ser para mim, porque daí se tiver alguma correção, alguma coisa de entrega, a gente faz aqui em aula, eu abro o AVA para vocês fazerem as entregas, e dia 6, que seria a devolutiva, vai ser o dia de fazer uma apresentação para o Dani ou para a Val. Se não puder estar os dois, pode ser um dos dois, eu estou tentando agendar com eles, eu já passei essa data para eles, tá, turma? Tá. Mas daí eu já passou pela minha correção, já vai estar tudo certinho, beleza? Então, semana que vem, vocês vão abrir, os grupos vão abrir o diagrama de afinidades para prof. Se quiserem, tiverem dúvida, quiserem fazer com mais de um verbo, tranquilo, não tem problema. E entendam que a prancha de estilo nada influencia a escolha da função primária. Prancha de estilo é com relação à persona, é com relação aos moodboards, tá? Então, aqui são imagens do quê? Do estilo de vida dela, muito focado no tipo de produto que ela utiliza. Então, foque em trazer aqui o vestuário que ela utiliza, de novo, os bens de consumo que ela consome, tragam a comida que ela come, a roupa que ela veste, o mobiliário que tem na casa dessa pessoa em 2030, o meio de transporte que ela utiliza, o eletroeletrônico que vocês visionam que ela vai utilizar, a tecnologia que ela vai consumir, a paleta de cores que essa persona tem. Foquem muito, muito no produto, tá? Que é estilo, é produto. Certo? Uhum. Dá para fazer mais de uma? Ou juntar tudo em uma só? É melhor deixar em uma. Tá. Tá? Aí treinem o poder de síntese de vocês. Poucas imagens. Prof. E que conseguem exprimir bem essa persona. Diga, Val. No dia 29, não vai ter conteúdo, né? Vai ser só a entrega final ali, né? Vocês vão fazer a apresentação das pranchas. Ah, então tá. Porque é semana de avaliação. Entendi. Não, tranquilo. Porque o que acontece? Eu ia sugerir para você, mas assim, a título só de sugestão mesmo. Diga. O Alê fazia com a gente nas outras soluções, e ele até continua fazendo isso em gestão, ele ocupa metade do tempo da aula normalmente para dar um conteúdo, e a outra metade ele agenda orientação por equipe. Por equipe. É uma boa. Se vocês gostam, porque daí faz também.
Eu acho que seria uma boa, porque assim, mesmo você dando aquele feedback, por exemplo, lá da construção, dos mood boards e tal, enfim, mas eu acho que conversando fica muito mais fácil, porque daí podem surgir dúvidas, a gente esclarece na hora. Ótimo. Então, eu acho que, eu não sei, só a título de sugestão. Não, pode se ser, você Val. pudesse Nossa, fazer isso, eu acho que ia ser uma boa. Porque, claro. assim, por exemplo, você podia usar as 2 primeiras aulas para passar o conteúdo, e aí, a partir das 10, fazia, sei lá, de 20 em 20 minutos por equipe, aí Ótimo. a gente se organiza nos horários, porque daí você vai dando o direcionamento exato para cada equipe, e aí, enquanto isso, as outras vão trabalhando, enfim. E aí, no dia 29, eu acho que as coisas já vão estar bem mais adiantadas, assim, mais esclarecidas. A gente pode fazer isso semana que vem, então. Uhum. Porque daí já vou ter corrigido a persona, daí eu faço atendimento das dúvidas individuais por grupo. O que vocês acham, turma? Eu acho magnífico. Eu acho que até, prof, de repente, eu não sei se é o caso, de repente você abrir uma entrega do diagrama só para você ter, não para você corrigir, mas para você dar uma olhadinha e você ir na orientação, você já tem isso em mãos, entendeu? Uhum. Não exatamente para você corrigir todos os detalhes, mas assim, para você ter em mãos e, enfim. Turma, nós somos um grande time. Eu faço o que for melhor para vocês, o que funcionar melhor, tá? Eu acho que é bom também porque às vezes as pessoas ficam com receio de ficar perguntando o tempo inteiro sobre o seu projeto para não atrapalhar a turma ou pegar o tempo da apresentação de outro grupo, sabe? Então, que às vezes é essa percepção, grupo, né? Você consegue direcionar suas perguntas. Claro, é que às vezes eu tenho a percepção seguinte, às vezes a dúvida de um é de outro, entendeu? Então, vamos fazer assim, fazemos essa orientação essa semana que vem por grupo, e aí, porque eu quero que todo mundo conheça o projeto de todo mundo, porque tem coisas muito legais, mas isso vai ser feito, então, no dia 29. Sim. Muito bem. Né? Isso vai ser feito no dia 29 e também tem o dia 6 para apresentar para eles, ou eu os convido no dia 29. É que assim, a agenda deles é bem complicada, eu dependo muito deles, né? Virem, não é fácil. E aconteceu uma coisa muito legal, eu faço parte, inclusive, desse projeto, o Dani e a Val me convidaram, nós ganhamos uma licitação da ONU para fazer um projeto em Recife, João, de mobilidade urbana. Legal. De mobilidade urbana. Oh, meu Deus! Para desenvolver... Se quiser, eu tenho lugar aqui, já tenho uma cama de casa. Eles me convidaram porque eles precisavam de uma designer, a ONU exige um grupo fixo de designers mulheres na equipe, e eles precisavam de uma designer com mestrado em ergonomia e com experiência em transporte, que tenha trabalhado... Será que eles iam escolher, né? Isso, que a Val e o Dani, diz que os dois se olharam e falaram, Érica, diz que foi um berro assim, né? Para fechar a equipe, tem um engenheiro naval, tem uma equipe de 12 pessoas, e é um projeto internacional, e eles ganharam a licitação para desenvolver... Nossa, que incrível. Para desenvolver, não, parabéns, que orgulho! Não, é mérito da Val e do Dani, deles lá. Na verdade, agora quem vai fazer é o engenheiro naval. Eu falei para a Val, o que nós duas vamos fazer nesse projeto? Ela falou, calma, não sei. Mas é porque nós duas trabalhamos na Buscar, né? E estava faltando só uma designer, tinha que ser mulher, com mestrado em ergonomia e que tivesse trabalhado em indústria de transporte. Já tinha específico. Muito específico para você. Tinha que ser uma designer mulher com experiência na área de transporte com mestrado em qualquer área de design. A Val fechava. Aí depois eles mudaram a licitação, precisava de mais uma,
que também tinha que ser mulher, designer mulher, com mestrado em ergonomia e com experiência na área de transporte. Aí disse que o Daniel olhou para a Val, pelo amor de Deus, liga para a Érica. E é para desenvolver embarcações para pessoas, embarcações de qualidade, em compósitos, tudo com energia alternativa para a região do Recife, para fazer as travessias, João. É um projeto incrível, projeto com duração de 2 anos, vai ser desenvolvido essas embarcações. Agora quem vai tocar é o engenheiro naval, eu lá sei como é que faz esses cascos, essas coisas. Depois nós entramos com toda a parte interna, de usabilidade, com o layout interno, design de interiores. Eu falei para a Val, quem vai para Recife? Ela falou assim, vamos no sorteio nós duas. Muito legal, gente. Logo teremos... Nossa, até lá vocês já vão vem me visitar, prof. Eu vou. Você vai lá buscar o João e traz ele pelo caminho. Mas eu acho legal a ONU fazer isso, né? 20% do time tem que ser de mulheres, senão eles não aceitam o projeto. Achei bacana. Legal. Bacaninha. Vamos fazer isso, então para a semana que vem, vamos agendar. O professor Alê fazia 20 minutos por grupo, mas é muito pouco. Depende, mas para o final do projeto ele oscila entre 10 e 20 minutos. Uhum. Mas eu nem sei quantas equipes são no total. Eu tenho que ver quantas equipes são, e aí eu dividi o tempo entre vocês, tá? Para ocupar o tempo da aula semana que vem. Aí, como que ele fazia? Ele criava um link, e daí, no mesmo link vai entrando, é isso? Desculpa, eu sou bem leiga para essa parte técnica. Na verdade, ele criava uma tabelinha, onde a gente ele determinava os horários, e aí a gente ia lá e preenchia o nome da equipe, no horário que a gente escolhesse. Uhum. E compartilhava isso. Isso a gente faz. No Docs? Isso. Ele colocava. Mas daí depois era um link de reunião do Zoom mesmo. É o mesmo para todo mundo, é só ir entrando e saindo. Exatamente. Perfeito. Aí ele compartilhava lá no Excel, que tem a tabelinha, deixava lá no Ava pra gente ir marcando os nomezinhos, né? Não precisa, a gente faz isso pelo WhatsApp. Pelo grupo do WhatsApp, não tem problema. Pode ser. E aí, então tá. Vocês, então, querem que eu abra a entrega também? Posso abrir do diagrama de afinidades? Mas daí vocês teriam que fazer para antes de... Ou não, vocês fazem para a aula de terça. E aí cada grupo traz o seu. Para as orientações. Tá. Acho melhor. Pode ser, pessoal? A não ser que você prefira, de repente, abrir, sei lá, para entrega no domingo, porque daí você tem eu acho que menos para olhar, senão não eu acho que não. Eu olho com vocês, Val. Daí eu tenho tempo de conversar com as duplas. Até porque não vai ser entrega final, né? Então, não vai ser entrega final. A gente já pode destacar o que tem que ser mudado. Eu tenho bastante tempo de aula com vocês, dá tempo de eu ajudá-los bastante, tirar dúvidas de outras coisas, e aí as correções da persona eu já faço, vocês já recebem, se tiver dúvida já anota tudo e tira tudo nesse dia também. Uhum. Pode ser, então, turma? Quem Por não mim, está... tá ótimo. Para mim também. Davi, Luana, Duda, Amanda, as Gabis, Fabrício, Milena, Daphne, todo mundo, Ana, todo mundo concorda Tudo certo, professora. Tudo certo, sim. Podemos fazer assim, então? Sim. Aí vocês preparam para a terça e aí eu me dedico um tempo para cada grupo. Começamos com o diagrama, trabalhamos com o diagrama, com cada grupo, e depois partimos para as outras dúvidas, né? Vocês têm dúvidas das anotações que a prof fez dos moodboards e da persona, que eu já vou corrigir, já deixem tudo anotadinho, e daí vocês vão compartilhando tela comigo e a prof vai tirando todas as dúvidas de vocês. Daí a gente faz tudo digital, bem tranquilo. E a prof deixa gravado
e depois publica a aula. Tá? Prof, eu tenho uma duvidazinha. Lá Claro. no cronograma estava lá o diagrama, o verbo e os cenários possíveis. Esses cenários possíveis é o diagrama, né? É o Você diagrama. pediu? Ah, tá. Aham, Só para ter aham, certeza. aham. Aham. É porque assim, ó, deixa então a prof só mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de cenários possíveis... Ai, gente, é uma chatice ficar compartilhando isso. Achei aqui. Quando a gente fala de cenários possíveis, significa isso daqui, Samila, tá? Eu começar a fazer essas conexões, tá? Eu linkar informações, possíveis caminhos para eu trabalhar na minha geração de alternativas. Então, eu vou conectar aqui, ó, sozinho, no banheiro, proteger para ficar em casa. Então, eu começo a fazer conexões de caminhos, tá? Que podem ser uma saída para eu trabalhar uma ideia de um possível produto, tá? Então, quando eu digo cenários, é começar a cruzar essas informações, eu traço caminhos, ok? E isso daqui pode virar uma ideia de algo que virar a ser um guardador de roupa, um identificador de roupa, um organizador de roupa, não sei, pode ser um caminho de algo a ser trabalhado, tá? Então, aqui eu vou criando funções secundárias e terciárias, eu vou criando esses cenários, tá? Eu vou conectando caminhos com tudo que eu vou preenchendo no como, onde, para que e quando. É isso que a gente faz. Tá? É E isso que aí, vocês depois que fazem, a na gente realidade. depois que a gente fizer esse diagrama do como, onde, para quê, você acha que a gente deveria ou vou fazer que nem você mostrou lá no transporte, ou fazer, por exemplo, com frases. Eu vou pegar um exemplo aqui. O João vai vestir a roupa no quarto, aí você escreve assim, a ação que a nossa persona está fazendo, ou ir para essa questão do outro diagrama lá que você mostrou, para a gente ter uma clara noção, ou fica a critério de cada grupo fazer isso ou não? Não, né? A gente traça por aqui mesmo, tá, Samila? Por Tá. aqui, vocês já buscam possíveis caminhos, tá? Por aqui, vocês podem ligar, tá? Possíveis caminhos. Traçam 2, 3 caminhos, e aí vocês fazem isso via legenda. Isso eu vou orientar cada um de vocês semana que vem, eu não vou fazer Então tá agora. bom. Eu vou esperar vocês primeiro construir o diagrama, para depois, em cima de cada diagrama, eu orientar grupo por grupo a como fazer isso. Entendi. Tá? Esse daqui, a gente não vai usar esse método aqui. Isso aqui eu só deixei para explicar um pouquinho mais de função primária, secundária, tá? Claro que quem quiser depois transformar o diagrama em afinidade em algo visual como isso daqui, pode, aí fica a critério de cada um, tá? Mas como tirar disso daqui, do diagrama de vocês, tá? Os cenários, eu prefiro orientar grupo por grupo, porque eu não sei ainda o que vai vir do diagrama de vocês. Então, eu prefiro esperar vocês montarem o diagrama, para daí eu orientar a montagem dos possíveis caminhos, como está marcado lá no cronograma, tá? Aqui, né? Função primária justificada com caminho, com cenários,
significa linkar esses, né, essas conexões que vão vir do como, onde, para quê e quando, tá? Mas aí eu faço isso com cada um de vocês. Beleza. Tá? E quando eu coloco aqui cenários mais persona mais briefing, na realidade, tudo isso que vocês vão traçar no quando, onde, para quê e como, já as informações que vocês vão colocar, ela já é uma consequência da persona que vocês traçaram e do briefing, tá? As informações que vão estar nesse diagrama, elas não podem ser informações que sejam aleatórias. Vocês vão colocar ali informações que estejam coerentes com o briefing, que estejam coerentes com a persona. Então, quando eu coloco justificada com cenários mais persona e briefing, quer dizer que quando eu olhar ali as conexões que vocês fizeram, ela tem que estar coerente com a persona que vocês criaram e com o briefing proposto pela Argo, certo? Não adianta colocar ali, por exemplo, onde? No parque. Não, não é no parque, é para um ambiente residencial, tá? É nesse sentido, para que não fuja desses elementos aqui. Não significa que você vai ter que escrever uma justificativa, não é isso. Por isso que eu vou esperar vocês fazerem. Para daí orientá-los nesse caminho. Ficou entendido isso, Samila? Tá? Então, a prof vai pegar todos os grupos, tá? Vou montar a tabelinha, vocês escolham os horários. Em função dos grupos, eu vou meio que dividir ali os horários, vou criar o link, cada um ali vocês democraticamente escolham, passem no WhatsApp, e ficamos combinados, então, assim, que na próxima terça eu faço essa orientação individual por grupo, em função dos horários que vocês escolherem, conforme eu for passar. Nós começamos a orientação pela construção do diagrama, e depois com as demais dúvidas das etapas anteriores, tá? E, por favor, quem ainda não colocou lá a persona, termine e coloque no portal, porque a prof já quer fazer a correção esse fim de semana sem falta, tá? Já para dar a devolutiva, para dar tempo de vocês olharem e tirarem todas as dúvidas, tá? Para orientação de terça-feira. É isso, turminha. Eu gostaria agora que, então, vocês, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, tirasse comigo, ou então vocês estão liberados para trabalhar. Projeto é isso, né? Projeto é fazer. Eu vou montar essas coisas agora. Vou fazer todas essas demandas também para mim que surgiram em aula. Fiquem de olho no WhatsApp, tá? Vou passar bastante coisas para vocês, inclusive esses links dos vídeos que eu falei. Beleza, prof. Da minha parte, acho que está tudo bem esclarecido. A minha também. Então, tá bom. Já vou postar em aula lá o PDF desse material, tá? Me deem no máximo Pra mim também, aí. da minha parte, está tudo bem explicadinho. Certo? Você está com saudade, Carlos, de perder material feito em aula? Bonitinho. Calma, a gente volta, pessoal. A gente volta. Se Deus quiser, nós voltamos. O ano que vem, esse ano, pode, acho que já era, mas o ano que vem a gente volta. Tá? Tomara, né, prof? Não, Nem vai gente, ter full design esse ano, né, prof? Vivo pela esperança da vacina. Não, a gente volta. Então, Samila, full design. Nós mantemos a data agendada, nós somos eternos esperançosos. Entendeu? Então tá lá, reservado. Tá marcado aqui minha agenda acadêmica, tá aqui
aqui a data do full. O que vamos fazer, não sei, mas tá aqui. Manteremos a esperança, então. Inclusive porque esse ano são os 20 anos do curso de design da UP, Pois né? é. Eu sei que a Nós Michelle íamos estava fazer, arrasada. nós íamos fazer Ele uma... teve que se adaptar, Se né, não me prof? engano, o pessoal Nada mais justo. do escritório estava fazendo uma revista. Não, sim, está sendo feita uma revista. Minha revista foi escolhida, diga-se de passagem. Ai, parabéns, João. Ah, é verdade. Foi a do João a escolhida. Foi a minha revista e a da Gabriela Gambetta que foi escolhida. Verdade. Que legal, parabéns. Ah. Eu escrevi o texto de homenagem ao mestre Tony, que vai estar contemplado nessa revista. Eu escrevia... Com lágrimas. Escrevia 5 linhas, chorava, mais 5 chorava, mais 5 chorava. Imagino. Aí passei para a correção da Michelle, ela chorou, a Tiene chorou, foi uma choradeira, né? Eu só tenho 25 anos de história com o Tony, né? Então foi todo um... E assim, a gente ia fazer uma festa linda, gente, não é todo curso que completa 20 anos com uma história tão linda, né? Só de sucesso. Vamos ver, estamos aí, na luta, vamos ver. Ela falou que já estava com o buffet tudo pronto já, que ia ser tipo uma baita de uma festa. Uma baita de uma festa, fizemos a Cruzeiro soltar grana. Vai soltar Teremos grana a aí. esperança. Vamos ter a esperança. Vamos ver. Esperança, gente, o ser humano é feito de esperança. A gente nasce sabendo que vai morrer, quer um ser vivo mais esperançoso que o ser humano, gente? Pelo amor de Deus. O que somos nós, né? Nós somos o único ser vivo que tem consciência da morte. Então, vamos que vamos. Queridos, muito obrigada. Vou montar tudo direitinho e passo para vocês, tá? 5 minutos, o material já está na nossa aula de hoje. Certo? Obrigada, prof. Por favor, vão trabalhar e qualquer coisa me contacte. Tá bom, prof. Boa semana. Muito obrigada, prof. Quem não teve ergonomia comigo, não se acostumem com essa folga. As aulas de ergonomia, o pessoal sabe, eu ia até meio-dia. O negócio era... Verdade. Tá bom? Beijo. Bom, prof. Beijo, tchau. Tchau, prof. Beijo, prof. Tchau, meus amores. Tchau, prof.